Ao mesmo tempo, quando se observa o borderô dos jogos do Vasco, maio e junho de 2008, que foi na época, inclusive, uma coisa que foi feita para demonstrar, o Vasco tinha lá os borderôs sem nenhum tipo de penhora. Por quê? Porque estava cumprindo os acordos. Claro. Porque estava no ato trabalhista. E como estava também, e aí não é o caso, mas estava na time mania, enfim, o Vasco estava equacionado. Essa situação, ela ainda tem como um ponto de importância para ser mencionado que o Vasco, ele, em 2008, houve um novo acordo de contrato de TV até 2011. E o Vasco se manteve como o maior recebedor de cotas de TV, junto a Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, exatamente, 5. Como já acontecia antes. A Globo teve aqueles problemas com o Vasco, briga, etc. Mas na hora do vamos ver, o Vasco ficou no primeiro lugar. Como o Vasco, em termos de campeonato carioca, recebia mais junto com o Flamengo. O Fluminense e o Botafogo recebiam menos. Então, essa situação, o Vasco tinha, em termos de cotas de TV, lá no início do século, quando foi aplicado o torniquete financeiro, aquela coisa, a Globo dizia que o Vasco tinha cotas de TV adiantadas até 2003, que discutia que aquele valor que fora buscado, que era o valor do que, na verdade, o National Bank ia pagar, o Bank of America ia pagar, não pagou. Bem, quando o Vasco é deixado para a gestão seguinte, em 2008, eram entre 8 e 9 meses de cotas adiantadas do contrato de 3 anos. E o Eurico Miranda ele era o representante do Clube dos 13, era o vice-presidente do Clube dos 13, um dos representantes, e ele ensinou a gestão que estava chegando com dias que ela tinha chegado, inclusive tem vários vivos ainda. Olha, através do Bic Banco, você faz uma operação, vai no Clube dos 13, porque você não precisa nem chegar, não é uma coisa que quem define é a Globo, quem define é o Clube dos 13. E o Vasco fez 2 vezes a operação, utilizou o dinheiro do Felipe Coutinho. O Vasco tinha mecanismo de solidariedade para receber, as rendas do Vasco, como eu falei, não tinham penhora, as rendas de jogos do Vasco não tinham penhora. E havia uma suposta fila de investidores, toda aquela conversa fiada que foi feita durante anos do MUF, a fila de investidores, vamos chegar lá e vai ter muito dinheiro, aquela conversa fiada toda. E o Vasco, o que o Vasco fez nesses 6 anos e 5 meses? O Vasco, da dívida que ele disse que tinha, que era 354 milhões, que não era real, mas que ele dizia que era real, ela chega a 688 milhões de reais, que é quase o dobro. Só que tem um pequeno detalhe. O balanço de 2014 foi feito na sequência, em 2015. Como o balanço de 2008 foi feito em 2009, foi, inclusive com as retificações. E as reservas para contingências foram postas por valores a menor do que aquelas que foram postas em 2009, referente a 2008. Sendo que a dívida ela estava da real praticamente triplicada e o Vasco notório caloteiro, com ações da FIFA contra si que não tinha, com inúmeros títulos protestados, com salários atrasados, como foi deixado, sem certidões, sem a Caixa Econômica Federal, que era patrocinadora da grande maioria dos clubes à época. Os clubes brigavam para ser patrocinados pela Caixa Econômica Federal, sem a Caixa Econômica Federal ter vontade de permanecer com o Vasco. Com 2 rebaixamentos naquele período, 2008 e 2013. E em 2014, com problemas do tipo: não tem dinheiro para pagar salário, o time está na Série B, vai bater 3 meses, os jogadores podem sair, a gente pode não subir. Adivinha quem foi que resolveu o problema? Que foi a federação buscar dinheiro. Quem era a oposição? Era o presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda. E aí ele foi lá, por 2 vezes, fez, o dinheiro deu e tal, conseguiram pagar. Naquele período, então,
O Vasco ficou, em 2011, 11 meses fora do ato trabalhista. Salários atrasados foi uma constante, porque na gestão do Eurico Miranda teve problema de salários atrasados, até o início do equacionamento. Em 2004, quando houve realmente o equacionamento, não é que eu estava sempre com salários atrasados, mas teve vários problemas. Em 2004 começou efetivamente o equacionamento, a entrada do ato trabalhista, etc. Aí vocês peguem no Net Vasco, vocês vão, o pessoal gosta de fazer pesquisa, pega no Net Vasco. Tem lá uma menção de 3 ou 4 meses de discussão. Olha, parece que está faltando, já se passaram 20 dias. É mais ou menos isso. A discussão em 4 anos e tanto. Agora, por exemplo, o Vasco tinha uma dívida com o Romário, que era de 22 milhões e tanto. Entre 2004 e 2008, ela passou para 13.900. O que o MUV fez quando entrou? Sem cumprir o princípio da continuidade administrativa, o que ele faz? Essa dívida do Romário aqui não reconheço, não. Isso daqui deve ser alguma armação. O Romário vai à justiça, obtém, a partir das provas, o direito de receber. O valor que tinha para receber era muito maior. Aqueles que diziam que o Vasco não tinha que se preocupar, os advogados, que o Vasco não tinha que se preocupar, que aquilo ali estava resolvido, que não tinha que pagar nada, ou coisa que o vale. Depois eles cobram por êxito, porque o Romário não cobrou tudo aquilo que era devido, então eles cobram por êxito, ganham por êxito. Só que tem um problema. Quem convenceu o Romário a não dar a não botar a faca no Vasco, conversou com ele, etc., e ele foi correto no episódio, foi o Eurico Miranda. Só que aqueles todos, tem muita gente que se meteu nisso, que falou nisso. Você acha que algum deles se responsabiliza pelo valor que teve que se pagar a mais por Romário, porque evidentemente você volta, o Vasco começou a ter que pagar de novo, e na verdade, na prática, o Eurico que voltando continuaria pagando. O valor que eu falei de êxito para os advogados, alguém se responsabiliza por isso? Na internet, tinha muita gente falando. Se na época tivesse influenciador, na época era outro, tinha muito influenciador falando, isso é uma brincadeira, só que ninguém se responsabiliza. Todo mundo gosta de falar, mas ninguém se responsabiliza por nada.